Salve, salve, moçada querida! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bora então para mais uma aulinha nossa de Sociologia. Vamos finalizar hoje o pensamento de Karl Marx, né? Esse filósofo super importante, autor do Manifesto do Partido Comunista, é um cara que foi uma referência dentro do pensamento contemporâneo e que, querendo ou não, a gente não pode aí desconsiderar a sua importância para a discussão dentro da sociologia de modo particular, dentro da discussão dos modos de produção, que são temas muito importantes que dizem respeito à teoria marxista. Beleza? Bora comigo então, vamos começar hoje a discutir mais-valia, alienação e fetichismo. Três temas importantes, três temas importantes dentro da teoria do Karl Marx, tá? Pois bem, a ideia de mais-valia é uma ideia até muito interessante quando a gente olha o debate sobre os modos de produção, né? Então, no modo de produção capitalista, existe um que lucra e o outro que, na teoria do Marx, ele é explorado, né? Então, o dono da empresa, o empresário, né, o capitalista, ele vai sempre reter o lucro para si e o operário ele vai ficar apenas com o salário, aquilo que lhe deve ali pelo seu trabalho. E o Karl Marx ele vai problematizar algumas coisas referentes a isso, que são bem interessantes para a gente, né? Pois bem, primeira coisa, quando a gente vai discutir sobre a ideia de mais-valia, vou até escrever aqui em vermelho, aqui em cima, né? Mais-valia, para a gente começar o nosso debate, né? Então, no modo de produção do tipo capitalista, que é o que o Marx vai estabelecer sua crítica, o proletário é expropriado dos meios de produção. Expropriar é o quê? É retirar, ele é privado dos meios de produção, porque é aquilo que vai fazer com que haja o lucro, né? Então, se eu não dou acesso para a pessoa às ferramentas, até consultar aqui máquinas, edifícios, silos, energia, as coisas que a pessoa ela precisa para ela produzir, é claro que ela não vai conseguir ter lucro, né? Movimentar grana. Basta a gente pensar hoje em dia no investimento, né? Se você quer empreender alguma coisa, você sempre precisa ter uma grana, um dinheiro, né? Ou então dominar ali os meios de produção para que você possa conseguir ter um dinheiro. E aí o Marx ele olhava para as situações das fábricas, das indústrias da sua época, e ele pensava das pequenas, das grandes, né? Ele olhava assim, olha, como que funciona o modo de produção capitalista? O proletário, ele é expropriado dos meios de produção. Então ele é privado da oportunidade de ter acesso a esses meios, que é o que vai fazer o dinheiro rodar, né? Que é o que vai fazer o lucro acontecer. Bom, não tem como garantir sua sobrevivência a não ser vendendo sua força de trabalho. Por quê? A pessoa precisa do dinheiro para sobreviver. Ninguém vive de amor, né? Ai, tá bom. Se você estiver apaixonado, talvez você vai viver de amor. Não, não vive, gente. É claro que a gente vive muito feliz quando a gente ama, né? Quando tem alguém ao nosso lado que nos faz bem. Mas não dá para viver de amor, aquela coisa, ai, né? Esse homem, essa mulher e um pacote de bolacha que eu preciso na minha vida. Não dá, tá? Não dá mesmo, tá? Infelizmente, por mais romântico que você seja. Bom, então, como ele não tem, como o proletário, o operário não tem como garantir a sua sobrevivência, o que ele vai fazer? Ele vai vender a sua força de trabalho. E é aqui que a conversa ela fica séria para o Marx, né? Por quê? O trabalho, ele vai gerar mercadoria, né? E vai privar o trabalhador dos meios de produção. Esse aqui é um esquema muito interessante e acho que é legal a gente se deter aqui, né? A força de trabalho, né, o trabalho dos sujeitos, ele acaba gerando ali uma mercadoria, ele produz uma mercadoria, porque o sujeito, quando ele vai trabalhar, ele vai produzir algo, né? E aí, qual que é o intuito dentro do modo de produção capitalista? Privar o trabalhador dos meios, né? Que é o que a gente já tinha dito
ali em cima. Quando a gente priva o sujeito do meio de produção, a gente faz com que ele se torne um escravo desse meio. E aí a crítica marxista ela é interessante, né? Já que você não detém os meios de produção, você não é um senhor aí da brincadeira, né? Você não é um capitalista, no sentido daquele que detém, né, do burguês. Se você não tem os meios de produção, você só tem força de trabalho, seu lugar é outro. Seu lugar é operário, tá? Essa é a crítica, essa é a compreensão da teoria marxista. Pois bem, ele vai dizer assim, o ser humano, ele precisa do trabalho para viver. E ele acaba se sujeitando a uma situação quase que de escravidão, na qual ele vende o seu tempo, por isso que tempo é dinheiro, né? Ele vende o seu tempo, ele vende o seu trabalho, ele vende a sua força, né? Para aí ele poder garantir o seu salário. E o salário é um problema, né? Ai, Bruno, não que a gente não goste de salário. Sim, a gente gosta de salário. Mas o salário, ele acaba escravizando os sujeitos, né? Porque o salário, ele acaba sendo aquela necessidade que o sujeito precisa para suprir no seu mês. Pensa na tua vida, por exemplo, né? Você que trabalha aí, você que está correndo atrás junto com a gente aqui no Não Perca a Cabeça, né? Para você conseguir uma boa nota no Enem, para conseguir entrar numa universidade, né? Para passar no vestibular. Muitas vezes a gente sabe que o salário, ele tem, e aqui é uma crítica marxista que acho que ela faz algum sentido e ela é muito interessante para a gente pensar a prática da vida, né? Como às vezes a gente tem salário apenas para viver, o básico, né? Pagar as contas e acabou. E aí você olha ali, você recebe no 5º dia útil do mês, chegou no primeiro final de semana, depois que você recebeu, às vezes não sobrou 50 no bolso, né? E aí você se vê nessa obrigação de novo de ter que trabalhar, né? Para você conquistar as coisas. Claro, como o Marx interpreta, quase que refém de um sistema que te obriga a agir desse jeito, né? Então, a força de trabalho, ela gera para os sujeitos, para o operário, o salário, né? Que é o salário que vai gerar ali esse sistema quase que de escravidão, e que, por outro lado, ele gera para o capitalista, para o dono da empresa, o lucro. E aí, qual que é a grande questão? O lucro é aquilo que é o excedente das horas de trabalho dos sujeitos, tá? E aí vale a pena a gente entender a ideia de mais-valia. Na mais-valia, o sujeito, né, ele precisa trabalhar uma média, vamos supor assim, né, pensando ali numa condição de operário, né? O trabalhador, ele trabalha 4, 5 horas diárias para poder praticamente produzindo coisas que são necessárias para pagar o seu salário. O excedente disso, e aí a gente pensa que, em média, o operário trabalha 8 horas por dia, 8 horas e 48, né? 9 horas, quase 9 horas por dia. O excedente disso não é dele. Apesar de que foi ele que usou a força para poder produzir. Vamos supor uma camiseta. Ele demorava 4 horas para fazer uma camiseta. Juntando o trabalho diário dele de 4 horas durante todo o mês, é o necessário para pagar o seu salário. As outras 5 ou 4 horas excedentes são aquilo que são o lucro que é o lucro do capitalista, né, do senhor, do burguês ali, de um modo geral. Então, essa apropriação do lucro é um problema dentro dessa ideia da mais-valia. Por quê? Quem produz não ganha. Então, e a crítica do Marx aí é uma crítica sutil e simples da gente entender, né? O sujeito, ele trabalha para receber o seu salário. E com 4 horas, ele dá conta disso, né? Mas aquilo que está além, que é o que mantém o seu status quo, né? É aquilo que vai fazer com que ele permaneça nessa situação. Porque alguém vai se apropriar
desse lucro da produção da fábrica. Né? Que aí, no caso, é o que a gente já falou, é o senhor, é o capitalista, tá? Tranquilo? É o burguês ali. Sossegado, galera? Então, a noção de mais-valia, né, é exatamente esse trabalho, esse valor excedente do trabalho que não é apropriado pelo trabalhador, pelo operário, e fica numa condição de lucro do seu senhor, né, daquele que detém os meios de produção. Essa expressão, meios de produção, ela é importantíssima para a gente, tá? Alienação. Dentro desse sistema, dentro desse meio de produção, então, né, desse modo de produção capitalista, o trabalhador não só deixa de ter direito ao que produziu, mas também deixa de projetar o que vai executar e de estabelecer o ritmo da produção. Por quê? Porque ele precisa do seu salário, né? E aí ele fica tão alienado dentro dessa condição, oprimido, porque ele precisa trabalhar, ele precisa pagar suas contas, né? E aí ele vive dentro desse sistema que não o favorece, que não o projeta para cima, né? Faz ele crescer, né? Que não vai promovê-lo, e acaba colocando ele dentro de uma situação mais para baixo, né? Sem essa chance de poder ali ditar, por exemplo, o ritmo da produção, né? Para que ele também possa se apropriar disso. Por que ele não se apropria? Qual é a grande questão? Né? Por que o ser humano ali, o operário, ele não se apropria do lucro, né? Porque, ou melhor, por que ele não se apropria do ritmo da produção? Fazer o nosso quiz aqui para ver se você está comigo. Perguntando de novo, por que o operário não dita o ritmo da produção? Porque, letra A, ele está com sono. Letra B, Bruna Marquezine. Letra C, ele não detém os meios de produção. Letra D, ele não está nem aí para a vida. Ou letra E, nenhuma das alternativas corretas. Qual é a resposta correta? Você pensou em letra B, Bruna Marquezine? Não é a Bruna Marquezine. Apesar da gente amar muito a Bruninha lá, né? Não é a Bruna Marquezine a resposta correta, tá? A resposta correta é porque ele não detém os meios de produção. Isso é do capitalista, né? Do cara que manda, de quem tem o dinheiro. Então, quando ele se afasta disso, ele acaba vendo ali, se vendo refém dessa situação. O homem passa, essa frase aqui, brother, sister, e todos os outros que estão me vendo aí, eu gastando todo o meu inglês, o homem passa de soberano, porque é ele que produz, para comandado. Essa frase é sensacional, né? E por que soberano? Porque é o trabalho que move o mundo, brodinho. E quem que trabalha? Somos nós. Mas ele se vê como? Numa condição de submisso a isso. Então, e pensa bem, quem move a sociedade? O que move a nossa sociedade? É o trabalho. Agora, não sei a hora que você está assistindo essa aula, não sei se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas tem alguém trabalhando para as coisas não pararem. Já reparou nisso? Tem alguém lá na empresa de companhia elétrica trabalhando para que as coisas funcionem. Tem uma outra lá na subestação de água lá, para que as coisas funcionem, tá? Ou às vezes você mesmo, às vezes você trabalha em turno, né? Faz alguma coisa. Eu, por exemplo, dou aula. Né? Cada um faz alguma coisa. E é o trabalho que move o mundo. A força do trabalho que move o mundo dentro dessa dialética. Porém, contudo, entretanto, todavia, o homem deixa esse lugar de soberano e ele passa para o lugar de comandado. Por quê? Porque ele não detém os meios de produção. Beleza, moçadinha? Fetichismo, último conceito do Marx pra gente. O fetichismo é o quê? Ao identificarmos um sujeito, um operário, preso a esse sistema que não possibilita a ele se apropriar dos meios de produção, e o Little Black vai sublinhar aqui, inclusive, para você, né? Essa palavra que eu falei no começo da aula, expropriado. Já que ele é expropriado porque ele não se apropria, ele não detém os meios de produção, a gente vai ver uma tese de um chamado fetichismo, ou seja, a mercadoria surge como um valor em si, né? A mercadoria se torna, às vezes, mais importante do que
o homem. E aí há uma inversão de valores que é posta. A mercadoria se humaniza e o trabalhador se coisifica. Isso é muito sério, né? Quem é importante dentro do processo perde seu valor, que é aquele que produz, e quem se torna importante dentro disso, porque dá o lucro, é a mercadoria. Então, a gente vê um homem coisificado e uma mercadoria humanizada. Interessante, né? Acho que quando a gente olha para o Marx, e eu disse isso lá na nossa primeira aula, a gente tem que olhar com um olhar de caridade para ele. Porque sim, ele pode nos ensinar, ele pode fazer com que a gente problematize algumas coisas. Você pode até pensar assim, o comunismo não é a solução do mundo. Beleza, né? E acho justo a gente poder se posicionar. Mas não é justo, e é muito legal quando você vai procurar, fazer pesquisa sobre o Marx, vai ler livros de comentadores sobre marxismo, você vai ver assim, o Marx, ele é um dos caras mais incompreendidos dentro da história da filosofia, porque principalmente as pessoas não leem nada do Marx. As pessoas só ouvem ou leem criticazinhas de Facebook, de Twitter, de Instagram, e deixa de conhecer um pouco sobre o marxismo, para aí sim se posicionar. E aí acho que é legal a gente, por exemplo, pensar aí um pouco nesses conceitos, né? Pô, mais-valia, tema interessante, cara. Tema interessante para a gente pensar, né? O fato do proletário, né? Dos operários serem expropriados dos meios de produção, deles não terem a chance de dominar os meios de produção. São pontos interessantes para a gente pensar. Espero que eu tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais esse universo do marxismo, que não é simples, mas ao mesmo tempo é provocativo, é interessante, e sabe o que é melhor? Cai direto no Enem, cai direto nos vestibulares do Brasil. E quando eu falo vestibulares do Brasil, é vestibulares do Brasil mesmo. Galera, geral cobra Marx, tá? Geral mesmo. Então vale a pena a gente tomar um cuidado, né? Dar uma atenção para ele, porque ele é importante dentro do nosso processo formativo também. Tá bom? Beijo no seu coração, um beijão do Little Black, um abraço muito grande. Espero que vocês tenham aí hoje entendido um pouco mais, compreendido um pouco mais o Marx. Foco, força, fé, não desista dos seus sonhos. Nós estamos aqui para te ajudar, porque estudar não precisa ser chato com a nossa galera aqui do Não Perca a Cabeça, né não? Beijão, moçada, até mais. Tchau, tchau.